Primas e primas, estamos de volta ao vídeo no canal. O meu nome é Pedro Gomes, fundador do canal O Primo da França, o canal português que tem como objetivo ajudar-vos a ganhar mais, a investir melhor e a gastar bem o vosso dinheiro. E hoje, em Portugal, está bem, que eu cheguei ontem, assustei-me um pouco com a situação financeira que vi ao meu redor. O que é isto, primos? Eu cheguei ontem cerca das 7h30 da tarde ao aeroporto do Porto e vi completamente tudo fechado. As lojas estavam fechadas, não havia movimento nenhum, praticamente nenhum, e isso assustou-me um pouco relativamente à economia, pois estamos a falar de um aeroporto, como é lógico. E o que é que me assustou mais, primos? Assustou-me o facto da companhia de transportes que me veio buscar para eu poder alugar o meu carro, irmos falando durante a viagem, que eu gosto sempre de perceber como é que estão as coisas, como é que não estão, e ele me dizer que está praticamente tudo fechado. A concorrência está praticamente fechada, não tem as lojas abertas, ou se tem só meia dúzia delas, e isso assusta, como é lógico. Mas o que mais me assustou, primos, foi a maneira como algumas empresas estão a fazer negócio neste momento. Muitas delas adaptaram-se à nova realidade, ao vírus, mas outras adaptaram-se de uma maneira que, sinceramente, eu não acho que seja a mais correta. E o que é isto? Por norma, eu, como vocês sabem, ou se não sabem, ficam a saber, eu por norma venho a Portugal todos os meses. Deixei de vir por causa do vírus, mas voltei agora a Portugal passar 3 meses. E por norma eu alugo sempre um carro. Chego a Portugal, alugo um carro. E como é que isso procede? Eu faço a reserva online, chego ao estabelecimento para levantar o carro, ou pago uma caução, ou neste caso deixo uma caução, ou então pago o seguro do carro para os dias que eu ficar, e está feito, não me chatei com mais nada. Mas o que sucede é que nesta nova companhia que eu fui, a primeira vez que experimentei, pediram-me caução mais pagamento de seguros. Ou seja, é um bocado desconfortável para o cliente, e falo já da minha situação. Por exemplo, eu tinha duas opções: ou pagava o seguro de 130 euros para 4 dias, ou então deixava uma caução de 1000 e qualquer coisa euros bloqueada no cartão. E como é lógico, eu não quero que me bloqueiem o cartão, porque pode aparecer alguma coisa, pode surgir algum imprevisto, e convém ter sempre o dinheiro disponível. Então eu decidi pagar o seguro de 130 euros, já com uma via verde, uma coisa assim. Mas o que sucede é que eu paguei os 130 euros e nem me pediram para bloquear dinheiro no cartão. Como é lógico, isso soa-me um bocado estranho, porque não é algo que eu esteja habituado e ainda assim tudo bem, aceitei, mas coloquei a questão que eu disse que, lógico, que não era normal isso acontecer. Eles justificaram dizendo que era uma nova companhia, etc, etc, mas pronto. Mas isto só para começar, para introduzir, antes de eu falar qual é o tema deste vídeo, isto é só uma introdução. E isto fez-me lembrar de uma história que eu li há pouco tempo, do Sam Walter, que é o fundador da Walmart. Para quem não sabe, a Walmart é uma das maiores lojas de retalho dos Estados Unidos, e não só. E ele, numa das formações que ele deu aos seus funcionários, ele falou de várias coisas que eu vou passar a citar. Uma delas ele disse: eu sou cliente que chega a uma loja e que espera que os funcionários acabem de conversar para depois ser atendido. Eu sou cliente que chega a um supermercado e que espero na caixa enquanto as funcionárias estão a trocar ideias umas com as outras ou às risotas. Eu sou cliente que vou a um restaurante e espero cerca de 40 minutos enquanto o funcionário está a ver a bola. Eu também sou cliente que vou a um posto de gasolina e que espero que me venham atender enquanto estão a ler o jornal. E depois terminou dizendo: não, eu não sou esse cliente. Eu sou o cliente que nunca volta. Isto quer dizer o quê, primos? Isto foi no meio de uma formação que ele fez para todos os funcionários. E isto é uma ponte para aquilo que vou falar a seguir. Nós devemos ter noção que quem paga o ordenado ou quem nos paga a nós não é o nosso patrão, é o cliente. Quem é o cliente? Sou eu quando vou ao vosso supermercado, que vocês trabalham quando vou à vossa loja. São vocês quando usam o meu serviço de transportes. É os vossos pais quando vão a qualquer lado.
não é o vosso patrão. É a pessoa que chega e que deixa o dinheiro para vocês poderem receber um salário pelo vosso trabalho. Então, primos, se nós não recebemos o cliente de uma maneira amigável, se nós não somos pessoas que recebem o cliente sorridente, que recebemos o cliente de braços abertos, que estamos lá para ajudar, esse cliente, digo já que ele tem 1001 opções para comprar os mesmos produtos. Se calhar não com a mesma qualidade, mas tem 1001 opções para comprar os mesmos produtos. Portanto, se nós não destacarmos pela diferença, pela positividade, pela boa aparência, pela simpatia, nós não voltamos. E eu sei perfeitamente, e vocês já passaram por isso, e se calhar também já fizeram essa mesma linha à vossa volta. Isto quer dizer o quê? Que chegaram a um lugar, não gostaram, nem foi da comida, nem foi do espaço, não gostaram da maneira que foram atendidos, e isso foi o suficiente para vocês nunca mais voltarem ao espaço. Ou então, se voltaram, deram uma segunda oportunidade e até correu mal e ia dizer uma asneira, mas pronto. Estão a perceber, primos? Então, o facto de eu chegar e ver que existe uma maneira agressiva, neste caso, bloquear o dinheiro do cliente, isso faz-me respeitar as normas, ou faz-me olhar para os princípios do Sam Walton, que diz: o seu cliente que nunca mais volta. Isto é apenas uma pequena introdução antes de começarmos o novo tópico. E o que é que vamos falar hoje? Como eu vos disse, durante a viagem e em conversa com o funcionário da empresa, eu percebi que muitas das coisas estavam fechadas, muitas das empresas estão em layoff, e isso quer dizer que muitas das pessoas não estão em casa e muitas sem receber um salário, ou então a não receber o salário completo. E isto fez-me separar aqui 7 maneiras de vocês ganharem dinheiro em casa. Quer dizer, em casa, está bem, primos? Onde vocês podem gerar uma renda extra muito facilmente e com custos muito, muito, muito baixos, primos. E atenção, renda extra imediata, está bem? Então, o que é que eu separei aqui para vocês? A primeira coisa, a criação de uma loja virtual. Criação de loja virtual, como eu já falei no outro vídeo, mas agora vamos focar só aqui, pode ser de diversas coisas. Pode ser vender produtos que vocês têm em casa, pode ser vender produtos que não sejam vossos, mas sejam de um colega vosso revendendo, pode ser comprar, neste caso, abrir a loja, colocar umas fotos de roupa, colocar umas fotos de perfume, colocar umas fotos de objetos pessoais, carteiras, agendas, telemóveis, etc., de uma loja da China, de um eBay, de um AliExpress, etc., e que simplesmente colocar no site e dessa forma fazer uma promoção, ok? Através das redes sociais, utilizando o WhatsApp, utilizando o Facebook, Instagram, os stories, etc., e desta forma gerar uma renda para vocês muito facilmente. Está bem, primos? Isto é uma pequena ideia, então, criação de uma loja virtual. A segunda ideia passa pela venda de salgados e doces. É muito fácil fazer rissóis, é muito fácil fazer doces. Se calhar há pessoas que não têm tanta à vontade na criação de rissóis, mas se calhar são experts na realização de pastelaria. E por que não vender para fora, oferecer os vossos serviços para fora? Volto a dizer que isto é tudo feito em casa, é tudo feito de maneira online. Como? Simples, WhatsApp, redes sociais, tudo. Vocês usando isso, basta promover lá, não gastam dinheiro, tá? Recebem uma encomenda, tá bem? Recebem uma encomenda e fazem a preparação, podem entregar ou não. Se for entregar, não se esqueçam de cobrar uma taxa de entrega, tá bem? Ou então pedem ao cliente para levantar em vossa casa. Isto é muito importante, pois estamos em crise e é importante gerar receita para vocês e para o cliente. Também podem propor serviços de catering, também podem propor hotéis, também podem propor em palestras, em reuniões, vocês prepararem isso. Por que não? Mandar uns e-mails para algumas empresas, se conhecem empresários, e por que não falar com eles e dizer: olha, pessoas passam a vida em reuniões, por que não? Olha, eu tenho aqui, estou a criar uma renda extra, tenho
Até me safo bem a fazer rissóis, até me safo bem a fazer uns bolinhos de bacalhau, umas pataniscas, umas moelas, etc, etc. Porque não, se quiseres, se tiveres interesse, eu posso fazer isso para ti. Acertamos aqui um valor que seja vantajoso para ti e para mim. Está bem, primos? E é uma maneira de gerar, mais uma vez, uma renda extra estando em casa. Tá bom? Outra medida que vocês podem ter, e é muito importante, se calhar, para aplicar a partir do próximo mês, que é alugar um espaço em vossa casa. Isto quer dizer o quê? Se vocês têm uma casa e que têm 4 quartos, mas só usam um, ou têm um apartamento e vivem sozinhos e têm 3 quartos, por que não alugar outros 2 quartos a alguém e gerar uma renda extra dessa forma? Imaginemos que vocês estão perto das escolas. Primos, é maneira de fazer dinheiro muito facilmente. Estudantes faz gerar dinheiro, quer queiram, quer não. Têm simplesmente que garantir que os mesmos paguem o aluguer, está bem? Meter as normas estipuladas por vocês relativamente à limpeza do quarto, relativamente ao bem-estar, relativamente a festas privadas, etc, etc. Fazendo isso não há problema nenhum, está bom, primos? Fazem gerar uma renda que acredito que vai ser muito vantajoso para vocês, pois estão a partilhar um aluguer de um apartamento. E podem ter certeza que os aluguéis neste momento estão caros e os jovens não encontram lugar para alugar. Também não encontram um lugar para poder alugar para agora durante o período escolar. Está bem? Outra coisa, se vocês estão em casa e que não têm saído tanto, por que não colocar o vosso carro para alugar também? Existem diversas plataformas neste momento online onde pessoas como eu podem chegar e alugar o vosso carro em vez de ir a empresas de aluguer temporário. Também, primos. Portanto, se vocês têm um carro, por que não colocar no site, procurar na internet, existe vários, colocar no site o vosso carro à disposição de outra pessoa. Tá? Vocês metem um valor estipulado, pagam uma comissão, como é lógico, mas podem ter o vosso carro e a pessoa devolve com o mesmo combustível que pagou. Tá? Portanto, já que está ali um carro parado é um passivo, está bem? Uma casa parada é um passivo, não é um ativo. Diferença, dar nomes errados aos objetos é meio caminho andado para viver na pobreza. Isto quer dizer o quê? Se eu tenho uma casa e ela não me gera dinheiro, casa não é um ativo, é um passivo. Mas se eu tenho uma casa e ela me gera dinheiro, a casa passa a ser um ativo. Estão a entender, primos? A mesma situação com um carro. Eu tenho neste momento 4 carros, mas 4 carros que me geram dinheiro. Portanto, são ativos. Se for 4 carros parados, são passivos, porque só me faz tirar dinheiro da conta todos os meses com seguros, todos os meses com manutenção, todos os meses com gasóleo, todos os meses com desgaste, todos os meses com desvalorização do carro. Tá bom, primos? Outra coisa que vocês podem ter, que é a criação de um curso virtual. G O G L I Gulu Gulu. Que é isto? Isto é das melhores ideias que vocês podem ter. Imaginemos que vocês são bons em línguas, primos. Imaginemos que vocês são bons em francês, são bons em inglês, são bons em espanhol, em italiano. Ou são bons a cozinhar, são bons em muita coisa. Imaginemos que vocês são bons em francês. Existe muita gente que se está a mudar para a França que procura professores. Por que não vocês se oferecerem para dar as aulas iniciais? Não tem que ser expert, volto a dizer. O que falta muitas vezes é alguém que faça o básico. É alguém que disponibilize para fazer o básico. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que vocês vão procurar, se vocês são bons em francês, quer dizer que vocês vão procurar grupos no Facebook de pessoas brasileiros que vão para a França, portugueses que vão para a França, holandeses que vão para a França. Mas principalmente se vocês são portugueses e que percebem português, podem dar perfeitamente lições de francês a portugueses e podem dar lições de francês a brasileiros, também primos. Mesma situação, são fluentes em alemão, mas percebem de português, porque não fazer o vice-versa? Estão a entender a ideia? Ou seja, ser pessoas que vão dar as noções básicas e cobrar por hora ou por aula.
tá? Podem sempre fazer um packzito, pesquisem antes de tudo quais são os valores aplicados no mercado, tá? Porque se forem uma escola pagam um valor, mas se for uma pessoa em casa pagam um outro. E das vantagens disso é que vocês podem dar a aula em casa, online, podem gravar, se for o caso, e disponibilizar as aulas e assim o aluno acompanha à medida que pode e vocês dão a aula à medida que podem, está bem, primos? Portanto, é muito, muito bom e é uma das melhores maneiras para ganhar dinheiro neste momento. Outra forma, criação de um podcast. O que é isto, o podcast? Podcast iniciou-se há alguns tempos atrás. No início pensou-se que seria algo passageiro, mas a verdade é que veio para ficar. O podcast simplesmente é como se fosse uma estação de rádio onde vocês gravam um tema. Inicialmente começou com pessoas a gravar temas de comédia, mas neste momento as pessoas perceberam que se alargou para vários ramos. Isto quer dizer o quê? Temos pessoas a fazer comédia, temos pessoas a falar de livros, temos pessoas a falar de finanças, temos pessoas a falar de cozinha, temos pessoas a falar de assuntos específicos, ciências, etc, etc. Portanto, primos, se vocês têm paleio para algum assunto, por que não criar um podcast? E mais uma vez digo, é criado ao vosso ritmo. Vocês podem fazer um podcast semanal, podem fazer 2 vezes por semana, podem fazer mensal, podem fazer quinzenal, ou seja, cabe a vocês decidir da maneira que vão fazer. E a vantagem, primos, é que vocês lançam o podcast numa plataforma como Spotify, como o Deezer, como a Google, e de maneira gratuita, está bem? Lançam isso de maneira gratuita e as pessoas podem ouvir quantas vezes quiser, onde quiser, à hora que quiser. E vocês estão simplesmente em casa a dormir, o dinheiro tchim, 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 a cair. Tá bom, primos? Mais uma maneira para vocês ganharem dinheiro nesta crise. Outra forma, temos ser assistente pessoal. O que é isto? Muitas das empresas com esta crise perceberam que não precisavam dos escritórios para nada. Que muitas das pessoas, muitos dos funcionários são mais produtivos a trabalhar em home office do que estando no escritório, enfrentando o trânsito, enfrentando barulhos, tendo que estar condicionados naquele espaço fechado, se calhar nem gostando de estar com os colegas ao lado, e isso pode tirar a produtividade. Então, por que não ser assistente pessoal? Há muitas empresas que estão a começar com a crise e há outras que já estavam na crise, mas que devido a esta situação tiveram que colocar funcionários em casa. Muitos deles foram despedidos. E por que não ser assistente pessoal em part-time? Isto quer dizer o quê? Se eu tiver a começar uma empresa, eu não vou ter muito trabalho para dar, mas se calhar vou ter muito trabalho para fazer, porque estou a começar uma empresa sozinho e então tenho tudo nas minhas costas. E por que não eu ter alguém que me possa ajudar sendo minha assistente pessoal, mas em part-time? Isto quer dizer o quê? Eu solicitar o serviço dela apenas 2 vezes por semana, 2 horas por dia, nessas 2 vezes por semana, e só pagar por isso, em vez de ser uma pessoa a tempo completo no escritório, se calhar que vai estar parado. Vocês podem fazer isso e olhem uma coisa boa, primos. Vocês trabalham ao vosso ritmo. Vocês podem ter várias empresas que solicitam o vosso trabalho e vocês só têm que organizar a vossa agenda. Quer dizer o quê? Trabalhar por e-mail. Ok, é preciso fazer isto, isto e isto. Tudo bem. Vocês definem no vosso planning semanal. Ok, segunda-feira vou trabalhar para a empresa A das 8 da manhã até ao meio-dia. E da parte da tarde vou trabalhar para a empresa B. Terça-feira vou trabalhar para a empresa C de manhã e empresa D de tarde. Quarta-feira volto para a empresa A e para a empresa B. Estão a perceber a ideia, primos? E vocês conseguem assim, estando em casa, organizar a vossa vida, receber dinheiro com isto. Há muita gente a fazer isto agora. E se há muita gente a ganhar dinheiro com isto, é a altura certa para ganhar dinheiro também. Não é quando já tem todo o mundo, mas sim quando ainda tem pouca gente a fazer e então existe mais clientes à procura. Isto leva-nos a 2 coisas. Ao conceito de procura e de escassez. Há muita procura de pessoas para fazer isto e há pouca escassez, o preço aumenta. Agora, há muita oferta
e há pouca procura, o preço baixa. Portanto, há que aproveitar neste momento em que há muita procura e pouca oferta. Portanto, o preço sobe, está bem? Mas não chegam ao ordenado mínimo, como é lógico, senão mais vale contratar alguém para fazer esse trabalho. Está bem, primos? Última coisa, número 7. Vocês têm um terreno em casa? Se calhar, acredito, têm uma casa, têm um terreno, plantam os vossos produtos, por que não vendê-los? Por que não criar uma cesta semanal de produtos frescos e entregar em casa das pessoas, entregar em casa de idosos, entregar em casa de pessoas de mobilidade reduzida, entregar em casa de empresários que não têm tempo para ir às compras, pessoas que não querem sair de casa devido ao vírus. Vocês podem preparar essas cestinhas, está bem? Com os vossos produtos caseiros ou não. Tá? Preparam essas cestas e acreditem, vender via WhatsApp, vender via Facebook, vender via Instagram. Tá? Vocês acertam simplesmente o dia de entrega, preparam a cesta, têm um valor fixo, chegam lá e entregam. Tá bom? Produtos frescos, diversificados, e a vantagem disto tudo é que são os vossos produtos e vocês é que fazem a seleção. Outra coisa, e não esquecendo, fazem um bom trabalho, o cliente volta. Não fazem um bom trabalho, o cliente não volta. Este é o vídeo 2, está bem, primos? Dei-vos 7 maneiras para vocês ganhar dinheiro em casa, sem muito trabalho e sem gastar muito dinheiro, ou quase nenhum. Está bem? Não se esqueçam das normas que eu falei relativamente ao cliente. Neste tipo de situação aplica-se bastante. Tá? Quando nós trabalhamos em casa, quando nós trabalhamos diretamente com o cliente, é muito importante, e principalmente nesta crise, não perder clientes. Tá? Portanto, atender bem o cliente, sorrir e simplesmente não falhar com ele, dando sempre o nosso melhor. E quando é um ganha-ganha, quando o cliente ganha e vocês ganham, o cliente volta e toda a gente fica contente. Tá bom, primos? Este é o vídeo 2, espero que tenham gostado e vemos na sexta-feira com mais dicas para ganhar dinheiro, porque durante esta semana eu vou-vos ensinar a ganhar dinheiro e muito dinheiro a partir de casa. Tá bom? Fiquem bem, primos. Até breve.